Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de G.K. Chesterton, um escritor e humorista inglês nascido em 1859 e falecido em 1927, conhecido principalmente por causa do seu diário de viagem cómico com o título Três Homens num Bote ou Três Homens num Barco, consoante a tradução em Portugal. Jerome Klepka Jerome, conhecido como G.K. Jerome ou Jerome K. Jerome, nasceu a 2 de maio de 1859 em Caldmore, um subúrbio de Walsall, no West Midlands, na Inglaterra. Era o quarto filho de Margaret Jones e Jerome Clapp, que mais tarde mudou o nome para Jerome Clapp Jerome. Era um ferreiro interessado por arquitetura e também pregador leigo. Jerome tinha duas irmãs, Paulina e Blandina, e um irmão, Milton, que morreu de tenra idade. Portanto, todos mais velhos do que ele, não é? Dado que ele era o mais novo. Jerome foi registado com o nome do pai, Jerome Clapp Jerome. A alteração depois para Klepka provavelmente foi em homenagem ao general húngaro exilado György Klepka. Não sabemos. A família caiu na pobreza devido aos maus investimentos feitos na indústria mineira local e os cobradores de dívidas visitavam-na com frequência. Uma experiência que Jerome descreveu vividamente na sua autobiografia My Life and Times. Aos 2 anos de idade, Jerome mudou-se com os seus pais e irmãos para Stourbridge, no Worcestershire, e mais tarde para o leste de Londres. Jerome frequentou a escola primária, certamente em vários locais devido às mudanças da família, e depois a St. Marylebone Grammar School, localizada no bairro londrino de Westminster. O seu desejo era entrar na política ou ser um homem de letras, mas a morte do seu pai quando tinha 13 anos e da sua mãe quando tinha 15 forçaram-no a abandonar os estudos aos 14 anos e procurar trabalho para se sustentar. Inspirado pelo amor da sua irmã mais velha, a Blandina, pelo teatro, o Jerome decidiu tentar atuar em 1877 sob o nome artístico de Harold Christian. Juntou-se a uma trupe de teatro que produzia peças com um orçamento reduzido, muitas vezes recorrendo aos parcos recursos dos próprios atores para comprar figurinos e adereços. Claro que não foi o caso do Jerome, pois este não tinha um tostão, né, naquele tempo. Depois de 3 anos na estrada, sem sucesso evidente, Jerome, então com 21 anos, decidiu que já estava farto da vida no palco e procurou outras ocupações. Tentou tornar-se jornalista e escrever ensaios, sátiras e contos, mas a maioria deles foi rejeitada. Empregou-se na London and North Western Railway, inicialmente recolhendo o carvão que caía ao longo da linha férrea, e permaneceu lá durante 4 anos. Nos anos seguintes foi professor, empacotador e escriturário. Finalmente, em 1885, Jerome teve algum sucesso com On the Stage and Off, que em português seria No Palco e Fora, mas que julgo não está a traduzir. Um livro de memórias em banda desenhada das suas experiências com a trupe de atores, que foi seguido depois por Idle Thoughts of an Idle Fellow, que assim está traduzido em Portugal com o título Ociosas Reflexões de um Ocioso, que é um livro de 1886
e um conjunto de 14 textos humorísticos que já tinham sido publicados na recém-fundada revista Home Chimes. Em 21 de junho de 1888, Jerome casou-se com Georgina Elizabeth Henrietta Stanley Maris, a Etty, 9 dias depois dela se ter divorciado do seu primeiro marido. Etty tinha uma filha de 5 anos, daquele primeiro casamento, chamada Georgina, mas apelidada de Elsie, para se distinguir da mãe, não é? Também era Georgina. Pouco depois, publicou Three Men in a Boat, 3 homens num bote, ou também 3 homens num barco, noutras edições em Portugal, baseado nessa experiência. Foi publicada em episódios lá na Home Chimes, portanto com a mesma revista, não é? Onde tinha sido publicada aquela banda desenhada. O livro tem o subtítulo To Say Nothing of the Dog. E há também uma edição em Portugal com o título completo, ou seja, 3 homens num barco, já para não falar do cão. Jerome começou a escrever 3 homens num bote, e eu vou passar a partir de agora a chamar-me só 3 homens num bote, porque é de facto o título da edição que eu tenho. Então dizia eu que ele começou a escrever o livro assim que o casal voltou da lua de mel. No romance, a sua esposa foi substituída pelos seus amigos de longa data, o George Wingrave, que é aqui com o título também George, e Carl Henschel, aqui com o nome de Harris, o que lhe permitiu criar situações cómicas e não sentimentais. O livro, publicado em 1889, tornou-se um sucesso instantâneo e a sua popularidade era tal que o número de barcos registados no Tamisa aumentou 50% no ano seguinte à sua publicação. Também contribuiu significativamente para que o Tamisa se tornasse uma atração turística, pois intercalava passagens da história da região do Tamisa ao longo dos séculos com as hilariantes peripécias da sua fictícia viagem com os seus amigos. 3 homens num bote teve reimpressões sucessivas e somente nos seus primeiros 20 anos vendeu mais de 1 milhão de cópias em todo o mundo. Foi adaptado para filmes, televisão, programas de rádio, peças de teatro e até mesmo para um musical. Com a segurança financeira que as vendas do livro proporcionaram, Jerome pôde dedicar todo o seu tempo à escrita. Escreveu ficção, não ficção e peças de teatro nas décadas seguintes, mas nunca foi capaz de repetir o sucesso de 3 homens num bote. Eu depois falarei lá mais aprofundadamente sobre o livro, lá mais à frente. Em 1892, Jerome foi escolhido por Robert Barr para editar The Idler, que significa em português o preguiçoso, cujo editor estava para ser o Rudyard Kipling. Esta revista era um mensário satírico, ilustrado, voltado para os cavalheiros que, segundo o título da publicação, apreciavam a ociosidade. Em 1893, Jerome fundou o semanário Today. Em 1898, teve de deixar ambas as publicações devido a dificuldades financeiras e também por causa de um processo de difamação. Entre abril e junho de 1896, a peça Jerome Biarritz esteve uma temporada de 2 meses no Prince of Wales Theatre. Em 1898, uma curta estadia na Alemanha inspirou a Jerome Three Men on the Blumel, que também está traduzida em Portugal com 2 títulos: 3 homens numa viagem ou 3 homens de bicicleta. É uma sequela dos Three Men in a Boat, reintroduzindo os mesmos personagens
no cenário de um passeio de bicicleta, né, no estrangeiro, mais propriamente na Alemanha. O livro, no entanto, foi incapaz de recuperar a pura energia cómica e o enraizamento histórico do seu célebre antecessor. Faltava o fio unificador que é o próprio Rita Misa. E teve apenas um sucesso modesto em comparação com aquele. No entanto, algumas das vinhetas cómicas individuais que compõem Bummel foram elogiadas tanto como as do Bolt. Em 1902, G.K. Jerome publicou o romance Paul Kelver, que é considerado bastante autobiográfico. A sua peça de 1908, The Passing of the Third Floor Back, que seria, em português, a peça do terceiro andar para trás, penso eu que se poderia traduzir pelo menos a letra assim, apresentou um Jerome mais sombrio e religioso. O personagem principal foi interpretado por um dos principais atores da época, o Johnston Forbes Robertson, e foi um tremendo sucesso comercial. Foi 2 vezes adaptado ao cinema, em 1918 e em 1935. No entanto, foi condenada pelos críticos. Um conhecido crítico descreveu-a como vilmente estúpida e escrita por um escritor de 10ª categoria. Jerome ofereceu-se para servir o seu país na Primeira Guerra Mundial, em 1914, mas foi rejeitado pelo exército britânico por já ter 55 anos de idade. Ansioso por servir de alguma forma, ofereceu-se como motorista de ambulância para o exército francês. Em 1926, publicou a sua autobiografia My Life and Times, a que eu já me referi atrás, que julgo não está traduzido em Portugal e que significaria, à letra, A Minha Vida e os Tempos. Pouco depois, o município de Walsall, portanto lá onde ele nasceu, conferiu-lhe o título de Freeman of the Borough, que podemos traduzir por Homem Livre do Município. Durante os últimos anos de vida, Jerome passou a maior parte do tempo na sua casa de campo, Goulds Grove, a sudoeste de Hulme, perto de Wallingford, no South Woldfordshire. O G.K. Jerome sofreu um acidente vascular cerebral paralisante e uma hemorragia cerebral em junho de 1927, durante uma viagem de carro de Devon para Londres, via Cheltenham e Northampton. Ficou internado no Hospital Geral de Northampton durante 2 semanas, até que morreu no dia 14 de junho. Foi cremado no crematório Golders Green e as suas cinzas enterradas na St. Mary's Church, portanto em português, a Igreja da Santa Maria, lá em Hulme, onde residia. Elsie, Etty e a sua irmã Blandina também estão enterradas lá, no mesmo cemitério ao seu lado. A sua lápida diz: For we are laborers together with God. Podemos traduzir assim, de maneira mais ou menos livre, porque somos colaboradores de Deus. Um pequeno museu dedicado à sua vida e obras foi inaugurado em 1984, na sua casa natal, lá em Walsall, mas depois fechou em 2008 e o seu conteúdo integrado no Walsall Museum, portanto o museu da cidade. O estilo de escrita de G.K. Jerome influenciou muitos humoristas e satíricos, até hoje, tanto na Inglaterra como noutros lugares. Ora bem, depois disto, eu iria então falar mais em pormenor do livro, né, que eu andei a ler, o tal Three Men
in a boat to say nothing of the dog. Portanto, como disse, tem vários títulos em português. Eu tenho aqui com o título Três Homens num Bote, mas também há Três Homens num Barco, ou Três Homens num Barco, já para não falar do cão. Portanto, foi publicado em 1889 e é um romance humorístico que descreve 2 semanas de férias de barco no Tamisa, desde Kingston upon Thames até Oxford, e depois o regresso, outra vez, a Kingston. O livro pretendia inicialmente ser um guia de viagem assim, sério, com relatos da história local, ao longo do percurso, né, do rio, mas os elementos humorísticos tomaram conta da escrita, ao ponto de as passagens sérias e assim algo sentimentais parecerem simples à parte em relação ao romance cómico. Uma das coisas mais elogiadas em Três Homens num Bote é a forma como parece atual para os leitores modernos. Este género de piadas, né, são sempre novas e espirituosas. Excetuando alguns pormenores, especialmente relativas ao vestuário e aos barcos de vapor, né, que hoje já lá não há, na Tamisa, tudo podia ter sido atualmente escrito. Os Três Homens são baseados no próprio Jerome e em 2 dos seus amigos da sua vida real, como aliás eu já disse lá atrás, que era o George Wingrave, que viria depois, mais tarde, a ser um gestor sénior no Barclays Bank, e o Carl Henschel, que é o Harris no livro, foi o fundador de uma gráfica em Londres, com quem o Jerome costumava fazer passeios de barco. O cão, o Montmorency, esse então sim é o único personagem inteiramente fictício. A viagem é um passeio num pequeno barco a remos, nas águas do lado do Tamisa, uma distração que era muito comum naquela época. A história começa por apresentar o George, o Harris, o Jerome e o cão de Jerome, o Montmorency. Então os três homens passam um serão lá no quarto do Jerome, na pensão onde ele estava hospedado, a fumar e a queixar-se das suas doenças imaginárias, e então concluem que estão mesmo a precisar de tirar férias. Depois de discutirem várias hipóteses, como por exemplo um cruzeiro pelo mar, ou então uma viagem através do território do país, acabaram por concordar em passar as férias de barco no Rio Tamisa. Ir então desde Kingston upon Thames até Oxford, durante as quais então eles acamparão nas margens do rio. O plano era ótimo, mas a realidade, enfim, nunca costuma ser muito, e assim, igual aos sonhos, como depois, lendo o livro, poderemos ver. Depois de adquirir os equipamentos e os mantimentos necessários, não tendo sido fácil de chegarem a acordo, porque uns queriam umas coisas, outros queriam levar outras, e depois, para os empacotarem, outro problema. O Jerome e o Harris lá partiram, então no sábado de manhã, mas o George esse ainda tinha de trabalhar lá no banco, até à hora do almoço, e por isso iria só ter com eles mais tarde. Depois de uma série de peripécias, lá conseguiram chegar de comboio a Kingston, onde apanharam então o barco alugado que lá tinham e iniciaram a viagem. O George depois juntou-se-lhes ao fim da tarde em Weybridge. O relato da história descreve então a sua viagem no rio e os incidentes que lá ocorreram, da mais variada espécie e com as mais variadas causas e com as mais variadas consequências. Parece que o propósito original do autor, ao escrever o livro, seria fazer dele um guia para os turistas do Tamisa. Por isso, o Jerome, o narrador, descreve pontos de referência e aldeias ao longo do rio, como o Palácio de Hampton Court,
a Igreja de Hampton, a Ilha Magna Carta e a Ilha dos Macacos, entre outros lugares importantes, e fala dos acontecimentos históricos que lá ocorreram. No entanto, é maior o texto onde narra os azares que lhes vão acontecendo e também as anedotas e situações hilariantes e humorísticas que vai contando a propósito, de que se vai lembrando, sucedidas no passado, com eles ou não com eles, mas de que tinham ouvido falar. Que vão desde a falta de fiabilidade dos barómetros para a previsão do tempo. Essa é maravilhosa, porque o barómetro, quando previa chuva, fazia um sol de rachar. Quando dizia que estava frio, era um grande calor e então as pessoas morriam assadas, etc. Depois, as dificuldades encontradas, por exemplo, para aprender a tocar gaita de foles escocesa. Isso é outra história também muito, muito cómica. E estes são dois simples exemplos. Os temas mais frequentes são os passatempos fluviais, as basófias dos pescadores amadores, não é? À linha, e os passeios de barco, enfim, o que lhes costuma acontecer, bem como as dificuldades que se apresentam aos inexperientes, incautos turistas do Tamisa ou de outros rios, né? Que muitos deles vão para lá sem saberem nada de navegação e depois, no fim, queixam-se, né? Que lhes acontecem os maiores azares, como a eles. Apesar de já ter dito atrás que Três Homens num Bote foi um grande sucesso junto aos leitores, permite-me contar mais alguns pormenores que eu acho interessantes acerca da forma como ele foi visto pelos críticos da época. A recepção pela crítica variou entre a morna e a hostil. O uso de Calão foi condenado como vulgar e o livro foi ridicularizado por ter sido escrito para Harrys e Harriettes. Então termos comuns dos londrinos para zombarem da classe trabalhadora que omitia o jagás ao falar. Não é? Portanto, em vez de dizerem Harris, diziam Harris. A revista Punch apelidou o Jerome de Harry Key Harry. Portanto, em vez de Jerome Key, Jerome. Era o Harry Key Harry. Os comentadores modernos elogiaram o humor, mas também criticaram a irregularidade do livro, uma vez que as secções humorísticas são intercaladas assim, sem qualquer aviso, com as passagens mais sérias, assim, escritas de maneira mais sentimental. O que realmente, de facto, é verdade. Mas, na minha opinião, esse facto não em nada desvaloriza o livro, até o torna mais divertido e mais leve e mais agradável de ler. O certo é que, apesar das críticas, o livro foi vendido em grande número, foi um grande sucesso para os leitores. E isso é que era o importante. E continua a ser um livro muito vendido. Pago tanto ao Jerome em direitos de autor, disse o editor uma vez para um amigo, que não consigo imaginar o que acontece a todos os exemplares daquele livro que eu edito. Muitas vezes chego a pensar que o público deve comê-los. A primeira edição foi publicada em agosto de 1889 e portanto, publicada depois também, no mesmo ano ainda, em episódios na revista Home Chimes, né, como eu já disse. Então, essa primeira edição foi sucessivamente reimpressa durante 20 anos, até março de 1909. E nesse período foram vendidos 202 mil exemplares. Então, na sua introdução à segunda edição, feita, portanto, na sessão de 1909, o Jerome afirma que lhe garantiram terem sido vendidos mais de 1 milhão de exemplares na América por impressores piratas. Agora vejam se lhe acrescentarmos ainda mais estes.
Até hoje, Três Homens num Bote nunca esteve esgotado na Inglaterra e continua a ser muito popular. O The Guardian listou como um dos 100 maiores romances de sempre, no ano de 2003, e depois também, de novo, em 2015. Também no ano de 2003 foi número 101 na lista da BBC dos romances nacionais mais lidos. Em 2009, a Esquire incluiu entre os 50 livros mais divertidos de sempre. E pronto, por hoje é tudo. É o que eu tinha preparado para vos dizer sobre o G.K. Chetham e a sua obra, de modo muito especial, o seu grande sucesso, Três Homens num Bote, ou Três Homens num Barco, mais o seu cão. Espero que tenham gostado, que lhes tenha dado a vontade de vir a ler o livro, porque realmente ele é maravilhoso. É um livro que vale a pena ler, porque diverte muito e ajuda os leitores a ficar assim mais bem dispostos e a esquecer as agruras da vida que a nossa sociedade de hoje nos apresenta a toda a hora. Espero, Deus me dê vida e saúde, para voltar na próxima semana, para vos falar de um outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!